Olá, boa noite. É um prazer imenso estar mais uma noite aqui no nosso Papo Espírita. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Melo, falo daqui de Brasília e é uma felicidade imensa estar mais uma noite aqui para a gente poder conversar, para a gente chegar às nossas conclusões, para a gente poder entender um pouquinho mais do Evangelho do Cristo. É sempre uma felicidade imensa poder conversar sobre o Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da coletânea de preces que a gente tem no final do Evangelho, que é uma delícia, que a gente tem prece para a gente tem prece pelo outro, e essas preces que são tão importantes. Muitas vezes já ouvi muitas pessoas falando, mas eu não sei rezar, sei fazer uma prece. E lá no final do Evangelho tem um monte de prece que pode nos ajudar a nós, preces de agradecimento, preces pelo outro, prece que nos ajudam a passar por algumas dificuldades da vida. E hoje nós vamos falar sobre uma prece que ela pode mexer um pouquinho com a gente, porque ela vai mexer com alguns sentimentos que nós temos ainda enraizados em nós, mas que nós precisamos dissipá-los. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso Papo Espírita de hoje é ação de graças pelo bem concebido aos nossos inimigos. Como assim? Ação de graça aos nossos inimigos. É isso mesmo. Porque Jesus, quando ele nos disse, ele nos fala que não basta apenas nós não sentirmos rancor. Ele não nos fala que não basta nós não desejarmos o mal aos nossos inimigos. É preciso além. Quando a gente não deseja o mal a ninguém, já é um passo. Mas para termos a caridade completa, não basta apenas que a gente não deseje o mal. É preciso que a gente queira o bem, que a gente deseje o bem e mais, que a gente fique feliz com tudo que é concedido de bom a esses irmãos que muitas vezes não nos querem tão bem. Mas que difícil! O porquê que ainda é tão difícil? Muitas vezes é difícil a gente já não desejar o mal para esse irmão. Porque ele me deseja o mal, como eu vou querer o bem e ainda ficar feliz para aquele que me deseja mal? E nós temos uma prece lá no Evangelho, no finalzinho do nosso Evangelho, para que a gente possa orar por eles, pelos nossos irmãozinhos. E é engraçado que a gente percebe que muitas vezes não é fácil para a gente, mas quando você começa a colocar em prática, o coração vai amansando, porque esse é o desafio. Jesus não nos disse que nós tínhamos que ser perfeitos. A gente está caminhando para um passo a mais da nossa escala evolutiva. Não é a gente não precisa já vir com esse sentimento tão glorioso, porque ainda somos imperfeitos. Mas é preciso que a gente queira mudar. É preciso que a gente comece a pensar e a modificar os nossos corações. Se você não tem nenhum inimigo, que coisa boa. Pelo menos que eu saiba,
Não tenho. Que eu conheça, que eu saiba. Mas a gente não sabe o que se passa no coração do outro. Então a gente faz oração e a gente reza, por mais que a gente não conheça, mas por aqueles que não nos queiram bem. Que acontece. Mas quando a gente tem conhecimento desses adversários espirituais, desses irmãos que ainda são denominados como os nossos inimigos, é preciso sim que a gente deseje o bem e que a gente fique feliz por todas as suas vitórias. Mas por que é complicado ter esse sentimento pacífico e glorioso? Ainda é um pouquinho difícil para a gente, porque nós temos ainda 3 sentimentos dentro de nós que ainda nos fazem ter uma dificuldade de ter sentimentos gloriosos, que são eles: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Esses 3 sentimentos ainda fazem muito parte da nossa condição humana. E são eles que muitas vezes não nos deixam aflorar sentimentos mais gloriosos, porque eles ainda estão enraizados dentro de nós. O orgulho, porque eu não aceito, eu não consigo aceitar com humildade o mal que aquele irmão está me fazendo. Nós ainda somos muito presos na lei mosaica, que nos falava o quê? Olho por olho, dente por dente. Nós ainda temos a lei mosaica muito presente dentro da gente. E a gente acredita que se a gente fizer o contrário, nós estaremos sendo tolos, nós estaremos sendo fracos. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. O porquê que a gente ainda tem a lei mosaica muito forte dentro da gente, se depois de Moisés veio Jesus e nos ensinou que a lei maior é qual? Amor e caridade. E é preciso entender que Moisés foi sim um enviado de Deus e que ele ensinou que seria olho por olho e dente por dente. Mas naquela época que nós vivíamos, na época que nós vivíamos com Moisés, era necessário que ele aplicasse essa lei pela condição espiritual que nós tínhamos. E ele veio com essa lei muito forte porque ele precisava estabelecer ordem. Ele precisava estabelecer uma justiça dentro da época que vivíamos. Mas o mundo foi evoluindo. Nós fomos evoluindo, foram se passando épocas e foram se modificando. Mas a gente ainda tem, no nosso fundo, a gente ainda tem a lei mosaica dentro da gente, porque ela é mais fácil para alimentar o nosso orgulho. Se ele me fala que é olho por olho, dente por dente, e alguém me faz o mal, é muito fácil para eu poder justificar que eu só estou retribuindo o mal que ele me fez. Mas por que não enraizar a lei de Jesus? Já passou. E Jesus vem há 2022 anos atrás nos ensinar que não é nada disso. Ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la e nos falar que precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos. Precisamos querer bem, inclusive para aqueles que nos queiram mal. Porque, afinal de contas,
Eu sou responsável pelo meu sentimento. Eu não sou responsável pelo sentimento do outro. Então, se alguém me quer mal, isso é responsabilidade dele. Mas a partir do momento que eu retribuo o mal que ele está me fazendo, aí sim, é responsabilidade minha. E que direito que eu tenho de julgar o meu irmão, que ele é uma pessoa má, porque ele está me fazendo mal, se eu fizer a mesma coisa? Eu não vou estar sendo tão mal quanto ele? Então, por que julgar? Então, o que Jesus nos fala? Não é preciso apenas que eu não queira o mal de ninguém, mas é preciso, sobretudo, que eu queira o bem dessa pessoa e que eu fique feliz, sim, por toda a sua conquista, por toda a sua felicidade. Mas temos o orgulho, temos o egoísmo, que a gente acredita que eu preciso ser feliz, eu quero o melhor para mim. Para o outro, se sobrar para mim, que ele seja feliz. Não, essa não é a lei. Jesus nos fala, inclusive, que os escândalos, eles existem, mas ai daquele que provocar o escândalo. A sugestão que a gente tem, inclusive, de um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 12, que é o Amai os vossos inimigos. Se a gente pegar para ler esse capítulo, que é a sugestão do capítulo correspondente a prece que a gente está falando hoje, se a gente pega para ler o capítulo, tem ensinamentos grandiosos, que Jesus nos fala que se lhe baterem uma face, ofereça a outra. Não precisa desafiar. Nós não estamos aqui para duelar quem é o mais forte. Nós estamos aqui, sim, para evoluirmos espiritualmente. E conforme a gente vai adquirindo ensinamentos espirituais, conforme a gente vai aprendendo a palavra de Jesus, a gente percebe que quanto mais valor a gente dá ao espiritual, menos as coisas mundanas nos irrita, nos tira do sério, porque a gente entende o verdadeiro valor da vida. A gente entende os verdadeiros ensinamentos. E quando a gente ainda está muito cru, que a gente pega as palavras de Jesus, a gente fala: Senhor, como eu vou conseguir isso? É fácil? Não. Mas é preciso que eu queira. É preciso querer. É preciso querer modificar. É preciso querer evoluir para que a gente consiga verdadeiramente. Então, eu falei que nós temos 3 sentimentos que são bem enraizados dentro da gente, que ainda nos impede de sentir essa felicidade pelo outro, né? Então, eu falei do orgulho, eu falei do egoísmo, e o terceiro é a vaidade. A minha vaidade faz com que eu queira cada vez mais. Porque ela infla o quê? Meu orgulho. Então a gente começa a perceber que todas as nossas mazelas está coligada diretamente a quem? Ao orgulho, que é o pai de todos os outros sentimentos negativos que temos dentro da gente. Então é preciso que a gente combata esses sentimentos negativos, como orgulho, vaidade, egoísmo, ciúmes, inveja. Porque também não querer ver a felicidade do outro
É uma inveja. E se ele é o meu inimigo e ele já me deseja coisas ruins, eu tenho que fazer necessariamente o quê? Desejar coisas boas, para que eu possa combater esse sentimento ruim. É o que eu sempre falo. Pensamento negativo só é combatido com pensamento positivo. Ações negativas só são combatidas com ações boas, com ações produtivas, positivas. Não adianta eu simplesmente julgar que ele está me fazendo mal. Se eu fizer o bem a ele, eu vou tocar o coração dele, quando é verdadeiro, quando é de fato de coração. É preciso que a gente comece a enraizar dentro de nós todos os sentimentos gloriosos que o Cristo nos ensinou. Amor, humildade, caridade, porque só assim nós vamos conseguir combater o mal que muitas vezes desejam para a gente. A vida nada mais é do que uma escola, onde a cada minuto do nosso dia aparecem lições e que a gente tem que aprender a lidar com essas lições. A cada dia, Deus nos dá uma oportunidade de aprendermos uma nova lição. E o que a gente está fazendo com as lições que nos são dadas? Nós estamos nos revoltando? Ou nós estamos agradecendo pela oportunidade? Tem dia que é difícil, eu sei. Tem dia que parece que a pancada vem maior do que a nossa força. Mas basta a gente ter fé. Basta a gente ter a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. E se a lição nos foi dada, é porque a gente consegue finalizá-la. Então, muitas vezes, vem irmãos que nos tiram do sério, que ultrapassam os nossos limites, porque nós somos frágeis ainda. E tudo bem. Eu só preciso saber, eu só preciso ter consciência do como eu estou me referindo a essas ações, como eu estou respondendo a essas ações. A nossa vida é uma grande escola, onde existem lições diárias, onde tem provas, que a gente só consegue fazer a prova se a gente tiver estudado a lição. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos num papo espírita. É por isso que Deus nos dá a oportunidade de termos religiões que possam nos dar o rumo a seguir. Eu sempre falo, a religião ela não salva ninguém, mas ela nos dá exatamente o rumo que nós precisamos seguir para que nós possamos ser salvos, para que a gente se salve. A gente veio para cá para a gente aprender. Não adianta a gente querer aprender apenas com corações, com coisas boas. Como seria bom se nós tivéssemos a capacidade de aprendermos apenas com carinho? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente precisa sim da dificuldade,
do sofrimento, para que a gente possa se purificar, para que a gente possa colocar à prova a nossa fé, para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente estuda. Então, existem irmãos que aparecem nas nossas vidas para que nós possamos aprender com eles e para que nós possamos ensiná-los também. Muitas vezes aparecem como inimigos, mas se a gente conseguir abaixar a guarda e ter a humildade de saber que muitas vezes ele está me ferindo porque é apenas aquilo que ele tem para me dar. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, muitas vezes eu estou recebendo pancada do meu irmão porque é apenas isso que ele tem para me dar. Mas o que eu tenho para dar para ele? Se eu abaixar o meu orgulho, se eu deixar o meu orgulho de lado e ter a humildade de perceber que é só aquilo que ele tem para me oferecer, e se eu tiver de fato o amor enraizado dentro de mim, eu vou rezar para ele com toda a força que tem dentro de mim. E através da minha energia, eu consigo modificar a energia dele. Através da minha oração, eu consigo modificar o coração daquele irmão. E de inimigo, ele pode se tornar um grande irmão, um grande amigo na jornada. Então, muitas vezes a gente julga o outro pela ação que ele está fazendo, mas a gente responde da mesma forma, com a mesma ação. Por quê? O lema não é orgulho, o lema é amor. O lema não é egoísmo, o lema é caridade. O lema não é vaidade, o lema é humildade. Então é preciso que a gente tenha cada vez mais as lições do Cristo vivas dentro da gente, para que a gente possa superar as nossas dificuldades e para que a gente possa chegar ao ponto de ficar feliz, sim, com a conquista do nosso inimigo. Para que a gente possa chegar ao ponto de transformar esse inimigo num grande amigo. Porque nenhuma relação é feita apenas de uma parte. A relação amorosa, a relação familiar, a relação no emprego, ela precisa sempre de duas partes. Não tem o ditado de quando um não quer, dois não brigam? É exatamente isso. Se o outro tem pedras a me oferecer, que eu tenha flores para dar em troca. Se ele tem pancada para me dar, que eu possa entender que aquilo é só o que ele tem para me dar neste momento. Mas que eu possa retribuir com amor, com paciência, com humildade. Muitas vezes não precisa muito, basta calar. Se o outro está falando e está me ferindo, é responsabilidade dele. Mas a minha responsabilidade é não retribuir. Então, muitas vezes basta calar para que a gente possa evitar uma briga, para que a gente possa evitar o ganho de um inimigo. Basta o tom da voz. Nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre isso. Não importa o que você fala, muitas vezes é a forma com que você fala. E a forma com que é falado pode ferir a pessoa. E a partir do momento que você fere a pessoa,
você pode trazer um inimigo para você desnecessário. É preciso que a gente tenha amor dentro dos nossos corações. É preciso que a gente tenha humildade. É preciso que a gente tenha caridade para com o outro. É preciso que a gente fique feliz, sim, com a conquista do outro, independente se ele é meu amigo ou se ele é meu inimigo. Jesus nos ensinou tantas coisas e até hoje nós estamos aqui, lutando para tentar aprender. É fácil de jeito nenhum, mas é preciso querer. E quando a gente quer, a gente consegue. Então, que nós tenhamos a certeza da oportunidade que nos foi dada, que a gente tenha a certeza que nós não estamos aqui a passeio, que nós estamos aqui para poder superar as nossas dificuldades, que estamos aqui para superar as nossas dores, que estamos aqui para aprendermos a amar verdadeiramente uns aos outros. E não amar apenas quem me ama, a amar principalmente quem não me ama. Mas eu não posso retribuir a pancada com pancada. É necessário que a gente retribua o mal com o bem. E assim a gente vai dar passos significativos na nossa evolução espiritual. Quando a gente começa a ter certeza de quem nós somos, de toda a beleza que nós temos dentro do nosso interior, o que o outro me fala não me atinge, porque eu tenho certeza de quem eu sou. É preciso que a gente entenda a nossa grandiosidade, mas é preciso que a gente entenda também a grandiosidade do outro. É preciso que eu entenda as minhas dificuldades, para que eu entenda que o outro também tem dificuldade. E que tudo pode ser evitado através do amor, através da oração. Se eu não consigo sozinha, pela minha condição espiritual, eu posso pedir ajuda. Posso pedir ajuda aos meus irmãos que estão encarnados e estão comigo nessa jornada. Eu posso pedir ajuda aos nossos irmãos espirituais, que estão sempre prontos a nos atender. E que possamos fazer cada vez mais amigos e cada vez menos inimigos. Que a gente possa transformar, inclusive, os nossos inimigos nos nossos grandes irmãos, porque são eles que nos ensinam as grandes lições da vida. Porque são eles que mexem nas nossas dores. São eles que conseguem aflorar em nós, muitas vezes, sentimentos que nós nem sabíamos que tínhamos. E são eles que nos dão a grande oportunidade da transformação. Então, que sejamos gratos, não só aos nossos amigos, mas principalmente aos nossos inimigos. Que possamos, sim, não apenas não desejar o mal a eles, mas principalmente desejar o bem. E ficar feliz com tudo que acontece com eles. Porque eles estando felizes, eles vão minimizar o sentimento negativo que tem dentro deles. E também vão evoluir. E que a gente possa ter a certeza de que a gente não consegue nada sozinho. Que a gente precisa sim um do outro, para que a gente possa viver, para que a gente possa dar passos a mais na nossa evolução espiritual. Então, para a gente poder encerrar, que eu já estou bem em cima do horário, eu vou ler a parte do Evangelho, que é onde fala sobre a prece, e vamos finalizar com a prece, tá bom? Então, olha só. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Prefácio. Não desejar o mal aos inimigos é não ser caridoso, senão pela metade.
A verdadeira caridade quer que lhes desejemos o bem e que estejamos felizes com o bem que eles chegam. Prece. Se vocês quiserem fechar os olhos para poder elevar o pensamento a Jesus, a Deus Pai, fiquem à vontade. Quando a gente fecha os olhos, é mais fácil uma concentração, mas fiquem à vontade. Eu não vou poder fechar o meu porque eu vou ler a prece, mas fiquem à vontade e coloquem-se da maneira com que vocês se sintam mais confortáveis, tá? Vamos à prece. Meu Deus, em vossa justiça, entendestes dever alegrar o coração daqueles que nos querem mal. Eu vou-lo agradeço por ele, malgrado o mal que me fez ou que procura me fazer. Se dele se aproveitasse para me humilhar, eu o aceitaria como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que eu conceba nisso nenhum pesar. Desviai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam. Inspirai-me ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde justiça será feita a cada um segundo as suas obras. Então, que possamos cada vez mais estar mais perto do Cristo, que possamos cada vez mais entender que a maior lei é amor, caridade, humildade, que possamos calar muitas vezes para que não pequemos, que possamos entender que estamos nessa vida para que a gente possa evoluir e que possamos aproveitar os nossos inimigos para aprender com eles, para poder nos conhecer, para poder saber qual sentimento esse irmão está aflorando em mim, para que eu possa combater os meus pensamentos, para que eu possa combater os meus sentimentos negativos. Eu não posso mudar o outro, mas eu sempre posso me mudar. Nós não estamos mais na fase de ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Nós viemos para cá para a gente evoluir. E a gente evolui nas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Que possamos ser gratos sempre por toda a oportunidade que Deus nos dá. Pela oportunidade do outro dia, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos inseridos no contexto que estamos, porque é assim que a gente consegue evoluir. É preciso que a gente lembre sempre que um diamante, para poder brilhar, ele leva muita porrada. A lapidação é dolorosa, mas no final ele sai brilhante. Que nós possamos ser esse diamante, que através das nossas dores a gente possa se lapidar, para que a gente possa superar as nossas dificuldades e que no final a gente saia daqui brilhante. Para quando a gente puder voltar ao nosso plano espiritual, a gente possa levar sim as riquezas da alma e que no final, quando a gente chegar do outro lado, a gente falar, eu venci. Para que eu possa sair dessa vida cada vez com mais amigos e que eu possa sempre transformar os meus inimigos em grandes amigos espirituais. Que Jesus esteja sempre conosco, que a espiritualidade amiga esteja conosco, sempre nos protegendo, nos intuindo, nos guiando para os melhores caminhos. Que possamos ser gratos a cada dia por tudo que acontece em nossa vida. Que Jesus esteja conosco
hoje, agora e para todo sempre. Um beijo gigante no coração de cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez nesse Papo Espírita, que me deixa tão feliz. Que Jesus esteja conosco, que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com com o manto materno dela. Um beijo gigante e até o nosso próximo Papo Espírita.